Nossa, todo dia ir para a rua, contar histórias, a gente conhece muito, vive demais e se emociona todo dia. Então, escolher uma das histórias que mais marcou é difícil até, me emociono, mas sem dúvidas foi quando eu ainda estava começando na reportagem, não tem muito tempo. E teve o caso de uma menina assim, porque ela era muito novinha, e todos estavam divulgando já ali o desaparecimento dela. Era Maria Fernanda. E eu não estava muito a par do caso, não fazia muito esse tipo de reportagem. Na verdade, nunca havia feito ainda qualquer coisa de viés policial. Até que chegou uma segunda-feira. E nessa segunda-feira eu fui fazer uma pauta, normalmente, meu cinegrafista, Arimar. Nós voltamos para a TV depois da primeira pauta e quando chegamos aqui tivemos a notícia de que haviam encontrado o corpo de Maria Fernanda e que o suspeito do crime já estava preso, já estava cumprindo com as diligências. A diretora do programa na época, Mirella Meg, também teve um papel fundamental nisso e também me marcou nessa transmissão. Eu tinha que fazer algo totalmente diferente e, de qualquer maneira, não era no viés policial. Mas como foi um caso de grande repercussão e de uma crueldade sem tamanho, então toda a cobertura do jornal, do Tá Na Hora, foi voltada para esse caso. Eu iria para o local onde foi encontrado o corpo, mas Meg decidiu que eu iria para a DHPP. Eu não sabia de nada disso, eu não sabia de jornalismo policial, eu não sabia se eu teria como lidar com algo tão triste que seria a morte de uma menina por meio de um estupro, ela sendo violentada por um homem. Eu não sabia se eu teria como olhar na cara dele. Mas Meg confiou em mim e disse, você vai para a DHPP, lá você vai trocar a equipe com Ranilson Oliveira e ele que vai para o local onde foi encontrado o corpo. E quando ela falou isso, DHPP e tudo mais, na minha cabeça não passou ali o que de fato era, o que eu teria que fazer, o que eu iria encontrar. Eu simplesmente fui com o Arimar. E quando chegou lá, a gente trocou equipe, estava um clima super leve e aí a ficha caiu. Eu iria ver o assassino de Maria Fernanda. Eu teria a oportunidade de talvez questioná-lo do porquê ele fez isso. E foi isso que eu fiz. Foi uma noite muito intensa e que me marcou muito. Atenção! Atenção, 8 horas e 14 minutos, está saindo agora o homem apontado como autor do crime aí no caso da Maria Fernanda. Imagens na tela agora, vai lá, tenta falar com ele aí. Vamos. Por que o senhor matou Maria Fernanda? Por que matou Maria Fernanda? Por que matou Maria Fernanda? Com exclusividade para a TV Ponta Negra, agora no Tá Na Hora RN. Entrou na viatura, então, o suspeito do assassinato da Maria Fernanda, menina de 12 anos, já na viatura, seguindo agora para o ITEP. Aí os policiais da DHPP levando o suspeito. Com exclusividade para o Tá Na Hora RN, aqui na TV Ponta Negra. Viatura saindo agora para o ITEP com o suspeito do assassinato da Maria Fernanda, a menina que estava desaparecida desde a última quinta-feira. A gente segue para lá, você continua nos acompanhando aqui pelo canal do YouTube. Analisson, eu volto com você. Muito obrigado, Mari. Todos os detalhes amanhã, claro, patrulha da cidade. Muito obrigado pelas informações. Todo o Tá Na Hora, praticamente, foi com entradas ao vivo direto da DHPP. Lá eu cresci muito como repórter, mas também como ser humano, crendo cada vez mais o quanto eu escolhi a profissão certa, a forma de ajudar as pessoas.
A Arimar olhou para mim e disse, olha, ele vai descer agora. E a gente viu ele descendo as escadas. Alguns dos agentes, eles são muito bons também com a reportagem, vale a pena falar isso. E eles também ficam muito chocados com esse tipo de situação, apesar de verem no cotidiano, assim como os repórteres, assim como os jornalistas. E eu consegui algumas informações de o que ainda estaria acontecendo por lá. Foram chegando algumas outras equipes de reportagem, mas nós estávamos transmitindo aquilo em primeira mão, foi ao vivo, foi uma pressão muito grande. A gente em pé, mais de 1 hora, tentando achar o melhor ângulo, tentando mostrar. E não é só o repórter estar ali aparecendo na câmera, não é só você saber que tem muita gente te assistindo, é também a diretora no ponto orientando, você tendo que escutar, tendo que replicar, tendo que pegar mais informação. Eu nunca tinha feito aquilo, nunca nem gostava de ter contato com esse tipo de assunto, de estupro, uma morte, saber disso. E eu lembro de um momento que a gente encontrou um ângulo específico que dava para mostrar esse senhor lá dentro, e meu cinegrafista Arimar, ele ficou lá parado, estátua, a gente não podia mexer a imagem. Eu tive que revezar com ele porque eu compreendi que ele já estava cansado. Foi muito tempo, foi cansativo, mas valeu a pena. Lembro de outro momento, de ter sentido um cheiro que nunca saiu da minha memória. Eu estava parada, tinha acabado de entrar ao vivo, estava naquela pressão, naquela rapidez, e chegou uma outra viatura, e quando o policial passou por mim, ele estava com um odor que eu não consigo esquecer. Ele desceu com uma pá, inclusive, e na minha cabeça só veio que era o cheiro de onde eles teriam encontrado Maria Fernanda. E, ao contrário do que muita gente pensa, o repórter, ele se comove muito, sim, com esse tipo de situação. E a gente sente muito. Na minha cabeça, não passava muito a questão de estar ao vivo, com aquela responsabilidade toda em mãos. Mas passava também o que aquela menina teria vivido nos momentos finais e o desespero que ela passou. Doeu muito. E ali, a única coisa que eu conseguia pensar além disso era: eu preciso fazer isso por Maria Fernanda. Por tantas Fernandas que já passaram por isso. Eu preciso fazer isso e eu vou fazer isso. Meg estava confiando em mim nessa transmissão. Eu sabia que era uma responsabilidade muito grande em mãos. E eu me questionava, será que eu vou conseguir fazer isso? Como eu vou fazer isso? Meu Deus, é um assassino. Foram retirar ele da DHPP. Eu não sou muito alta, eu tenho 1,60 de altura. E eu era a única mulher, menina mulher, que estava no meio de muitos homens, cinegrafistas e repórteres de uma vasta experiência, que já tinham lidado com inúmeros casos desse tipo e tinham um lado emocional talvez até mais forte para lidar com o rosto de um assassino. Mas eu me prometi que ia fazer aquilo, e eu fiz. Quando disseram, ele está saindo, e abriram aquela porta, eu só lembro de segurar com firmeza o microfone, que era inclusive de fio, e a gente sabe que não dá tanta mobilidade, né? Eu estou ali como um cordão umbilical até o meu cinegrafista, eu segurei com firmeza aquele microfone, me abaixei entre os cinegrafistas que estavam prontos para mostrar aquele rosto. Apontei o microfone e disse: por que matou Maria Fernanda? Por que matou Maria Fernanda? Eu falei aquilo com firmeza. A firmeza de quem não iria receber uma resposta naquela hora.
mas que sabia que o silêncio daquele homem também era uma resposta. São tantas camadas nisso que acho que quem estava em casa conseguiu sentir um pouco também pela minha voz. E isso torna a profissão de repórter ainda mais importante e chocante. Eu acompanhei até a viatura perguntando, olhei na cara do assassino. Como repórter algum, eu estive frente a frente, cara a cara. Foi essa a exata distância do meu rosto para o dele. Eu olhei e perguntei por que matou Maria Fernanda. Eu não tive resposta na voz dele, mas aqueles olhos nunca vão sair da minha mente. A imagem pela nossa câmera não pegou exatamente o que eu fiz, mas eu encontrei depois, porque uma pessoa me disse que assistiu. E um dia depois, 2 dias depois, que eu vi aquela filmagem, eu fiquei, meu Deus do céu, não acredito que eu fiz isso. Foi por Maria Fernanda, mas também foi por mim.